Olá, seja bem-vindo todos, todas e todes. Eu vou trazer para vocês uma problematização que eu preparei para a gente poder falar um pouquinho antes de começar a nossa aula, tá? Deixa eu pegar aqui para vocês. Olha só. Eu vou falar sobre uma live, né? Esperançar de Paulo Freire também irá à luta nessas eleições. É o que vai falar um educador para a gente falar sobre o tema nessas eleições, né? Eu vou mostrar aqui para vocês rapidamente, só um minutinho aqui que eu vou falar um pouquinho aqui, peraí. Bom, em live promovida pela Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, no dia 29 de abril de 2022, a gente vai entender um pouquinho o que Paulo Freire pensava a respeito da política, para a gente poder contextualizar um pouquinho a questão política dentro da nossa sociedade. Bom, olha só. Esperançar de Paulo Freire também é a luta nas eleições, é o que defende um educador, né? Um dos ensinamentos de Paulo Freire mais difundidos atualmente é que a esperança de todos seja o verbo esperançar. Dentro dessa perspectiva, em vez de aguardar os acontecimentos de forma passiva, a gente precisa correr atrás, a gente precisa é, ter esperança que algo vai acontecer, não só ter essa esperança, mas ir à luta e ter esperançar na vitória, né? Como o educador José Paulino Peixoto Filho disse, né? Como conseguimos permitir que durante 4 anos uma ratazana cortando recursos da escola pública e perseguindo educadores, né? Ele traz isso ao longo das falas dele dentro dessa live, que é interessante para a gente poder entender onde que está o papel da educação dentro do atual governo, né? Ele fala que esperançar de Paulo Freire é agora nas urnas, né? É hora de exercitar a ideia do esperançar na luta. Ele disse isso durante essa live na sexta-feira do dia 29, né? E em sua participação, ele destacou a concepção da escola de acordo com Freire, né? Que ela deve ser o centro irradiador da cultura popular, não para consumi-la, mas para recriá-la, além de espaço de organização política das classes populares. Por isso que a escola é tão atacada, é tão disputada por esses movimentos fascistas, pela escola sem partido, que tem partido, o partido do fascismo, da negação e da educação, né? Ele mencionou isso, eu acho interessante. Eu vou deixar o link para quem puder assistir, é uma live bastante interessante. Ela é mediada por Guilherme, sabe? E ele vai tratar de assuntos bastante importantes para que a gente possa entender de fato o que Freire pensava a respeito desse assunto tão importante para a gente, no momento que está próximo de chegar, que são as eleições desse ano, né? A gente tem as tendências pedagógicas, né? Que elas são um conjunto de pensamentos de filósofos e autores que falam de como a educação deve ser compartilhada. A gente tem a pedagogia liberal e a pedagogia progressista. A progressista é um pouco mais crítica, e é nessa que eu acho que a gente deve atuar com um pouquinho mais de amplitude, né? Dentro da pedagogia progressivista, progressista, a gente tem a libertadora. A libertadora, ela é o termo baseado na pedagogia do oprimido do educador Paulo Freire, né? Que propõe uma educação crítica a serviço das transformações sociais, econômicas e políticas para a superação das desigualdades existentes no interior da sociedade. Eu trouxe esse tema aqui para a gente se situar dentro do nosso papel e relembrar como que funciona esse tipo de tendência pedagógica para a educação, só para a gente poder relembrar. E também um livro bastante importante que a gente deve considerar, a gente poder ler ele também, entender um pouquinho, para nos ajudar nesse contexto político, é o livro Pedagogia da Esperança. No último sábado, dentro do Círculo de Paulo Freire que eu participo, nós tivemos uma análise dessa obra bastante interessante pela colega Clarice, né, que está aqui na sala com a gente. Eu acho que ela vai poder, ela trouxe bastante elementos críticos para a gente poder entender um pouquinho da obra. Eu vou falar só um pouquinho para vocês. A pedagogia da esperança, ela é um reencontro com a pedagogia do oprimido, né? Ela é constituída de 4 momentos, os quais se completam em um contexto relacionado a experiências, formação e a inspiração das ideias do nosso autor Freire
para criar a sua pedagogia ou as suas pedagogias, né? A esperança ela é ressaltada nas primeiras palavras do autor, como um elo entre os sonhos e a realidade. Ele assume, num primeiro instante, um compromisso de provar a necessidade de a esperança ter o seu espaço dentro da educação, pois é através das relações históricas, econômicas e sociais que a gente tem uma grande importância nesse tema, ao passo que não é inegável que se vive hoje um momento de lutas por um mundo melhor, por uma sociedade mais justa e por uma educação mais formadora, capaz de ajudar a todos do nosso mundo, né? E Freire também mencionou, ninguém educa ninguém, ninguém educa a si pelo mesmo. Ninguém educa ninguém, ninguém educa a si mesmo. Os homens educam-se entre si, mediados pelo mundo. Desculpe a falha, mas eu li de novo para a gente poder entender. A pedagogia do oprimido, ela remete-se a movimentos sociais, revoluções em prol da mudança e da transformação. E aconteceu, durante a semana passada, na entrevista do nosso candidato, ele foi entrevistado por William Bonner e a Renata Vasconcelos na última quinta-feira, 25 de agosto. Durante uma pergunta sobre como ele pretende lidar com políticos contrários ao seu modo de governar, Lula citou o educador Paulo Freire, né? A gente até teve vários compartilhamentos nos nossos grupos, né? Ele falou o seguinte, ó, de vez em quando a gente precisa estar com os divergentes para derrotar os antagônicos. É uma fala de Freire, né? E olha aqui, só para vocês entenderem aqui, deixa eu mostrar aqui para vocês aqui onde está esse negócio aqui. Olha aqui. Tá bem aqui, ó. É uma matéria que a Veja fez, né? O estrondo que Lula causou ao citar Paulo Freire no Jornal Nacional, né? A frase do educador repercutiu durante a entrevista no telejornal. E olha só, o resultado. Paulo Freire parou de imediato nos top trends do Twitter. A sua menção chegou a ficar em segundo lugar, que ele foi um educador filósofo brasileiro, considerado um dos pensadores mais notáveis da história da pedagogia mundial, tendo influenciado o movimento chamado pedagogia crítica, que eu mencionei para vocês. Isso tudo a gente já conhece, né? Mas é só para a gente poder entender um pouquinho. Mas voltando aqui, olha que interessante aqui. Aqui essa live, ela tem 1 hora, vocês vão poder assistir ela, eu vou deixar o link no WhatsApp para vocês poderem assistir. É muito interessante, eu acho que vale a pena a gente poder entender um pouquinho todo esse contexto para a gente poder entender um pouquinho mais. Olha só, a live está nesse site aqui, ó, na Rede Brasil Atual, que eu também vou deixar o link, né? É o Esperançar de Paulo Freire também irá à luta nessas eleições. É o que defende o educador que eu mencionei para vocês aqui, ó, tá vendo? Ó? Peixoto Filho. Bom, esse é um assunto bastante interessante que eu acho que vale a pena a gente poder entender. Eu trouxe aqui para vocês rapidamente para a gente poder entender de fato qual é o nosso papel. Eu espero que vocês tenham gostado e vamos continuar com a nossa aula. Obrigado a vocês e tchau, tchau.